porque se fazia tudo muito bem e muito aos beijinhos, de homem lá independência, que é uma maravilha, não é verdade? Esquecemos Timor, depois Timor foi o que se sabe, mas este acordo é um pouco dizer, tomem lá não sei o quê, vamos lá limpar-vos a boca, porque realmente para não haver problemas de teoria pós-colonial por aqui. Na minha faculdade é praticamente proibido falar em pós-colonial. E as pessoas que falam é porque também não está bem. E, portanto, seria muito importante trabalhos fundamentados, universitários, académicos, a academia antes de raciocinar, antes deixou de raciocinar. Não fosse ter a aplicação, mas há aqui pessoas que não articulam à minha frente e elas estão a sentir bem o que eu quero dizer. Ora bem, mas para além disso, eu quero falar para terminar nas consequências que este acordo vai ter. Porque o problema não é apenas adotá-lo e estarmos a tirar o ser de espectador e passar eventualmente a ler espectador, é justamente porque é que se passa a ler espectador, ou há pessoas que podem ler espectador, ou em vez da seção, como não tem o que ler, a sessão, e se está a fazer um ditado, coisa que já ninguém faz na escola, não é? Já não se fazem ditados. Não sei porquê, isso gera depois problemas de comunicação terríveis. Porque a gente está... E fazer xixi, faz a ser lição. Estamos a fazer... porque isto me aperta o corpo todo e porque realmente, quando eu digo ação, alguém me está a entrevistar e eu digo acessão, mas o problema é que eu digo acessão e você diz, mas porque é que não há de continuar a dizer acessão? Não sou eu, são os meus filhos, são os meus netos, porque há uns tais hábitos articulatórios que sem aquela marca gráfica nos levam a dizer a sessão. Ora, se nós dissermos a sessão, alguém entende e pensa que é a sessão, etc. Qual é a consequência disto? Para já são problemas. Sabes, escrevi uma vez um artigo no JL, que é o problema do par e do para. Não é que o Carlos Reis diga, isso por contexto está muito bem. Não, se eu escrever alto e para o baile, e se for uma pessoa de agora que já não sabe que isto dá para dizer há 50 anos, diz alto e para o baile. Vamos ser para o baile. Alto e para o baile é o contrário, vamos lá para o baile, não é? Aliás, basta ler as primeiras páginas e as últimas do ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Aliás, nota, Saramago era a favor do acordo. E um dia eu disse, mas tu leste o acordo, que é outra coisa. A maior parte das pessoas que dizem, tanto faz, quer dizer, nunca leram. Mas por amor de Deus! Mas o que é que nós chegamos que falamos do que não sabemos? Do que não conhecemos? Vão lá, Fava. Ora bem, desculpem, eu disse ao Saramago, como disse ao José Carlos Vasconcelos, quando ele disse, você agora tem que escrever segundo o acordo, e eu depois disse que não, mas qualquer dia deve escrever. Aliás, o acordo vai ser uma forma de censura, como qualquer outra. Eu vou deixar de escrever em português, não escrevo nunca mais, não escrevo nessa língua, porque não é por não ser a minha língua, reparem, é pelas consequências que ele vai ter. Portanto, isto vai-nos tapar a boca. Eu vou passar a escrever em francês e lá fora, pronto. Mas, o problema é que eu perguntava ao Zé Carlos, mas sei lá, você é a favor do acordo, mas já leu. Mas nem preciso ler para ser a favor. Como perguntei ao Saramago, não preciso ler para ser a favor. Ora bem, são estas pessoas estúpidas, ignorantes? Não são. Vamos então analisar porque é que o José Carlos Vasconcelos e o José Saramago dizem isto. E eu perguntei ao José Saramago, estávamos a almoçar, foi de uma das últimas vezes que nos encontramos, e disse, então porquê é que és a favor? Filha, é porque realmente haver não sei quantos povos no mundo a falarem esta língua e com pequenas diferenças não tem sentido. E eu percebi
uma coisa linda, e eu penso que muita gente que é a favor, a própria Maria Cavaco Silva, várias vezes tem dado entrevistas em que essa ideia surge ali. E eu percebo isto, mas é que não vai ser assim, porque não é assim, justamente por causa. Já é uma falta de respeito, como o Vasco já sublinhou várias vezes, em relação ao português em África. Que obviamente vai ser diferente. Vai ser diferente porque tudo o resto, as circunstâncias, o environment, tudo é diferente, não é? E portanto, vamos ter variantes extremamente interessantes, aliás, com uma língua padrão comum, que não interessa que seja a de Lisboa, seja aquela. E aí é que pode haver disposições políticas interessantes com o acordo de especialistas dos vários países, não é? Por exemplo, uma pessoa que era perfeitamente contra o acordo era um único ministro da Cultura, Timor, que é, aliás, um linguista brilhante, formado em Darwin, mas é um tipo absolutamente brilhante, que eu, da única vez que estive em Timor, tive a oportunidade de falar com ele e depois ele até foi membro de uma associação que eu dirigia, que é o Benjamin, não sei quantos, não me lembro agora não. Mas, e que ele dizia que isso como dizia ele, como é que nós, divididos entre um técnico e um inglês, e tendo uma educação em português, agora vamos ainda passar para outro tipo de português. Isto é uma coisa terrível para o ensino das línguas em Timor, não é? Bom, de maneira que a questão do futuro é que me preocupa, com a maneira como a ortografia vai condicionar a leitura e a transformação das palavras, o desentendimento e mais ainda, a destruição das famílias de palavras. Porque não é música, é outra coisa. Um dos problemas fundamentais da lógica da comunicação humana é que as palavras se organizam em famílias. Por exemplo, a acessão está ligada a um determinado grupo, não é a acessão. Por exemplo, percepção ou percepção são coisas diferentes. Por acaso agora faltam os melhores exemplos. Concessão. Como? Concessão e concepção. Ora, aí está. Concessão e concepção. Exatamente. Portanto, o que é que vai passar a acontecer? É, por um lado, uma de palavras umas nas outras, é um puzzle, é como se fosse um puzzle que de repente ficou todo desarrumado, a quem tiraram 2 ou 3 peças e que, portanto, as pessoas encaixam mal. Não fica mal esta explicação assim. Por outro lado, destrói-se uma lógica de organização das palavras. Todos nós sabemos que há muitas palavras que não sabemos o seu significado. Faz parte da aprendizagem de português que uma criança não sabe o significado de muitas palavras, mas como sabe de uma palavra que é da família, tira pelo sentido e passa a saber todas as outras. Ora, nós, passando a escrever de maneira diferente, vamos cortar com esse grau de parentesco e é como pessoas sem família que ficam órfãs, elas lá se criam. Claro que isto lá se vai arranjar de qualquer maneira, mas ficam privadas de um determinado tipo de célula e ficam privadas de um determinado tipo, sobretudo ficam privadas de história. E ficam com meios de entendimento muito, muito periclitantes. A minha última observação, aliás, ainda no que respeita ao problema do espectador, como sabem, o que estipula no acordo é que o ser se escreve se pronunciar. Inclusive, se eu pronunciar... Se eu pronunciar em espetáculo, eu escrevo, tenho direito a escrever no C. Se não pronunciar, não escrevo. Portanto, mesmo em Portugal, há essas 2 hipóteses. Há tal facultatividade. Agora, digam-me uma coisa. Quando eu digo espetáculo, ou quando eu digo espectador, é muito difícil eu própria saber se pronuncio o C ou não. Porque às vezes há um limiar de percepção do C, espectador. Eu pronuncio o C cá muito em baixo. Se calhar eu pronuncio, vocês não ouvem. E portanto, isto é uma lei que se
faz de boa consciência. Se pronuncia, escreve, se não pronuncia, não escreve. É que não é assim. É que não é assim. É por isso que se constrói a língua, é para haver um quadro que depois nos guia mentalmente. É que a língua não é só comunicação, é expressão. Aliás, são ambas muito importantes, não é verdade? Nenhuma é mais importante que a outra. E vamos perturbar seriamente os mecanismos, quer de expressão, quer de comunicação. A minha última palavra, juro que é mesmo a última, vai para uma afirmação que uma Laca fez uma vez num programa aqui. Mas tanta coisa, não é? Eu dizia, estás a destruir a língua. Tu estás, e disse aos responsáveis, a promulgação do acordo, para mim, foi um ato, foi um crime de lesa pátria. Isto está escrito, manuscrito, pela minha mão. Foi um crime de lesa pátria. Por causa de todos estes problemas de identidade nacional, de relação com a história, de relação com os outros, etc, etc. De identidade europeia. Mas, sobretudo, porque, quando digo isto, e uma Laca de identidade europeia, tens toda a razão, e toda a tua, todo o teu raciocínio a esse respeito é fundamental também, mas nunca foi o meu, mas aprendi. Uma Laca dizia tanta coisa, visivelmente irritado, porque eu estava a ter razão. E, aliás, havia espectadores que ligavam para a SIC e que faziam perguntas. Tanta coisa por causa da ortografia. A ortografia não é língua. É claro que aquilo foi uma coisa que ele disse assim, mas o que ele queria dizer é que a ortografia era secundária. Ora bem, é claro que a ortografia, eu tenho uma excelente comparação, acho que eu até me mostrarem o contrário, a ortografia é a pele da língua. É a pele sensível da língua. Como pode ser a pronúncia. Mas agora estamos a falar da ortografia. Realmente, se eu me cortar várias vezes, eu não apenas usar conjugitais. Eu saro. Mas imaginem que isso acontece muitas vezes. Não é? Então aí os meus órgãos vitais começam a ser atingidos. Imaginem que eu sofro queimaduras de terceiro grau. É grave, mas é recuperável. Mas de segundo grau, se calhar, não é. Portanto, a pele não é secundária. A pele não é o mais importante que há na linguagem, mas sem a pele, o que é que nós somos? Se a pele não fosse importante, não havia agora uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria da cosmética, não é? Que consegue fazer aqueles milagres que toda a gente sabe.